Boa noite, turma. Hoje trouxemos para vocês o tema de fisioterapia respiratória pediátrica. O nosso grupo é composto por Yasmin, Jaqueline, Jéssica, Laiane e Paula. Encontramos o trecho de um livro que define muito bem o que é a fisioterapia respiratória, que é um processo dinâmico que deve ser visto como uma aplicação terapêutica de intervenções mecânicas, baseadas na fisiologia das vias aéreas. Faz parte de seus objetivos a prevenção ou a redução de consequências da obstrução por secreção, tais como hipersuflação, atelectasia, má distribuição da ventilação, alteração da relação ventilação-perfusão e aumento do trabalho respiratório. Secundariamente, a remoção de secreções infectadas e de mediadores inflamatórios e a consequente redução da atividade proteolítica e oxidativa das vias aéreas pode prevenir ou reduzir as lesões teciduais provocadas pelas infecções broncopulmonares. A fisioterapia respiratória, no que se diz respeito à faixa etária pediátrica, onde encontram-se pacientes que estão em constante crescimento e desenvolvimento, a abordagem fisioterapêutica ela difere de forma substancial das práticas fisioterapêuticas em adulto, devendo então respeitar a idade do paciente, fatores anatômicos e fisiológicos relativos, o tipo da doença pulmonar, as doenças associadas, as condições clínicas, a evolução do quadro, a cooperação do paciente pela idade, a aderência ao tratamento e o crescimento, e o desenvolvimento também neuropsicomotor. Nos últimos anos, houve um grande aumento no número de doenças respiratórias infantis. Os hábitos de vida atuais acabam favorecendo e facilitando para que as crianças contraiam cada vez mais doenças. A alimentação totalmente desequilibrada gera um sistema imunológico fraco. A falta de realização de atividade física deixa a criança mais suscetível a doenças cardíacas e respiratórias. E o uso de sabonetes e produtos antibacterianos acaba causando um desequilíbrio na colonização bacteriana. Todos esses fatores contribuem para que a criança fique doente mais facilmente, e as doenças respiratórias são as mais acometidas, em especial a bronquiolite, pneumonia e asma. E essas doenças respiratórias necessitam da fisioterapia para um tratamento completo e eficaz. E quanto mais as crianças ficam doentes, mais elas precisam de fisioterapia. A fisioterapia respiratória em pediatria tem como objetivo principal restabelecer o quanto antes as funções respiratórias da criança acometida com alguma doença do sistema respiratório. De antemão, para conseguir esse objetivo principal, é necessário outros objetivos a serem traçados, como listamos aqui no slide. Melhorar a oxigenação, melhorar a troca gasosa, melhorar a ventilação pulmonar, eliminar as secreções pulmonares, diminuir o trabalho respiratório, aumentar a mobilidade torácica, fortalecer a musculatura respiratória, melhorar a expansão pulmonar, prevenir complicações originadas da internação ou intubação e acelerar a recuperação. Procedimentos que devem ser realizados antes da intervenção fisioterápica respiratória. É necessário, de início, que essa criança passe por uma avaliação do quadro respiratório. Também é realizado um exame físico minucioso para avaliação do tipo de tórax, condições da pele, grau de fragilidade, sinais de queimadura e a presença de edema. Deve-se verificar também a frequência cardíaca, frequência respiratória, coloração da pele, caso haja presença de cianose ou icterícia, temperatura e ausculta pulmonar, que é muito importante. Se a criança estiver utilizando um oxímetro de pulso, podemos também verificar a saturação de O2. Caso a criança esteja em ventilação mecânica não invasiva, ou até na ventilação mecânica, é necessário também verificar todos os parâmetros da máquina, volume corrente, pressão expiratória, entre outros. Os exames complementares são muito importantes, como os raios-x, tomografia e gasometria podem também ser muito úteis para uma avaliação pulmonar completa.
Após toda análise, o fisioterapeuta pode traçar sua conduta e seguir com o tratamento proposto para o paciente. Bom, como é realizada a fisioterapia respiratória pediátrica? Consiste em manobras específicas que atuam diretamente para alcançar o objetivo proposto por nós fisioterapeutas, e as técnicas elas são apropriadas para cada faixa etária e precisam de cuidados diferentes que variam dependendo de qual idade a criança possui. Bebês prematuros e recém-nascidos, por exemplo, eles precisam de um cuidado especial para a realização dessas manobras, justamente por eles serem mais frágeis. Existem manobras que elas são específicas para higiene brônquica, manobras para auxílio de expansão pulmonar, temos a TEP, né, que é a terapia de expansão pulmonar, as manobras que auxiliam no fortalecimento muscular, as técnicas de alongamento, a drenagem postural, a AF, que é o aumento de fluxo respiratório, entre outras. Bom, através de técnicas de alongamento, essas técnicas vão ser muito eficazes em proporcionar vantagem mecânica aos músculos, principalmente aqueles que vão atuar sobre a caixa torácica, e vão ajudar, a melhorar a distribuição dos volumes pulmonares. Tanto as técnicas de alongamento quanto as de fortalecimento muscular vão estar auxiliando na melhora da distribuição dos volumes pulmonares. Há também a ventilação mecânica, que pode ser utilizada também em crianças, vai depender da gravidade e do caso clínico. Como a gente sabe, a ventilação mecânica vão ser utilizados ventiladores até que o paciente consiga voltar à sua respiração, à sua ventilação espontânea. Dentro da ventilação mecânica, a gente já conhece, tem a invasiva e a não invasiva. A invasiva vai ser conectada ao paciente por tubo endotraqueal ou por traqueostomia, e a não invasiva que vai ser conectada através de máscaras. Lembrando também que o fisioterapeuta ele pode usar vários equipamentos e acessórios que vão auxiliá-lo também por todo o processo dessa reabilitação respiratória pediátrica. A drenagem postural e as técnicas de posicionamento vão estar ajudando a remover as secreções do pulmão, Através da movimentação das secreções, essas secreções elas vão ser direcionadas para as vias aéreas centrais, onde poderão ser removidas através do estímulo da tosse. A DRR é uma manobra de inspiração forçada que tem o objetivo de remover secreções da rinofaringe. Ela pode ou não utilizar a instilação local de solução fisiológica. Quando utiliza o soro, ela é chamada de DRR+I. A princípio, a DRR é aumentar a velocidade do fluxo aéreo inspiratório, que diminui a pressão dos orifícios sinusiais e da trompa eustáquio, provocando o chamado efeito de Venturi, que vai favorecer a mobilização das secreções desta cavidade para o conducto rinofaríngeo principal. Ela pode ser realizada de duas formas: de forma passiva, em lactantes e crianças pequenas, ou ativa em crianças acima de 4 anos e adolescentes. Na forma passiva, a criança deve estar em decúbito dorsal, elevado a aproximadamente 30 graus. O fisioterapeuta ele pode se posicionar de duas formas: atrás da maca, com uma das mãos elevando a mandíbula, apoiando os dedos indicador e médio na base da língua, e ao final do tempo expiratório, obrigando a criança a inspirar profundamente pelo nariz. E pode também ser realizada lateralmente ao leito, após as manobras fisioterapêuticas AF ou LPR. O fisioterapeuta ele pode utilizar a região hipotenar da mão, fechando rapidamente a região do orifício bucal, forçando assim uma nasoaspiração. Na forma ativa,
nós vamos pedir para o paciente realizar a DRR ativamente. Essa técnica, ela pode ser realizada de forma isolada quando somente as vias aéreas superiores estão comprometidas, ou entre as manobras de desobstrução das vias aéreas inferiores. Para a realização da DRR mais I, instila-se com uma seringa a solução fisiológica em quantidade variável, de acordo com a idade e tamanho da criança e o grau de obstrução nasal. A DRR mais I pode ser realizada da seguinte forma: posicionando ligeiramente a cabeça em hiperextensão e rodando para o lado, ao qual será instilado o soro. Utiliza-se um pouco de soro através da seringa e, com a cabeça ainda nesta posição, massageia-se a região nasal por aproximadamente 30 segundos para que o soro possa penetrar. A seguir, a cabeça é virada para o lado oposto e solicita-se ao paciente para realizar a DRR, inspirando profundamente e fazendo vibrar o véu do palato, como se imitasse o ronco de um porquinho. Drenadas as secreções desta narina, realiza-se os mesmos passos no outro lado. No paciente inferior de 3 anos, devido à formação incompleta dos seios da face, não existe a necessidade de rodar a cabeça para a realização da técnica. A GPR é uma técnica passiva utilizada em lactantes ou crianças pequenas incapazes de expectorar, colocar o muco para fora. O objetivo dessa técnica é conduzir as secreções eliminadas pela tosse, do fundo da cavidade bucal até a comissura labial. De maneira mais informal, do fundo da garganta até a boca, para que sejam expelidas. Para a realização da técnica, o fisioterapeuta segura com uma das mãos a cabeça do paciente, apoiando o polegar sobre o maxilar, na base da língua, impedindo assim a sua deglutição. Os outros 4 dedos são suavemente apoiados sobre a face lateral do crânio, sustentando a cabeça. Durante o tempo expiratório, o estreitamento do conduto orofaríngeo, provocado pelo apoio do polegar, aumenta a velocidade do ar expirado, impulsionando assim a secreção do fundo da garganta até a boca. O muco, ele deve ser coletado em um lenço de papel ou em um recipiente transparente, permitindo assim ao fisioterapeuta avaliar a coloração, a consistência e a eventual presença de sangue nas secreções coletadas. Uma informação muito importante: apesar de ser uma técnica eficaz, causa muito desconforto para o paciente, então deve ser reservada aos casos em que haja real necessidade. A AF é definida como um aumento passivo, ativo assistido ou ativo do fluxo aéreo expiratório, com o objetivo de mobilizar, aerar e eliminar as secreções traqueobrônquicas. Ela pode ser realizada de forma rápida, que é o aumento do fluxo expiratório rápido, AFER, ou de forma lenta, do fluxo expiratório lento, AFEL. A AFER tem por objetivo promover a progressão das secreções dos brônquios médios para os grandes. A técnica se assemelha a um exercício de expiração forçada, não prolongada, e se aproxima da tosse sem o fechamento da glote. É indicada quando na escuta pulmonar evidencia-se secreção nas vias aéreas de grande calibre. Já a AFEL tem o objetivo de mobilizar as secreções de pequenos brônquios até as vias aéreas proximais por meio de uma expiração lenta e prolongada, para permitir a eliminação das secreções mais periféricas. A AF passiva é preferencialmente para lactantes, crianças pequenas ou quando não se consegue cooperação por parte do paciente. Para a realização da técnica, com o paciente posicionado em decúbito dorsal, o fisioterapeuta se posiciona em pé, lateralmente ao paciente, com os cotovelos semifletidos. A realização da manobra não deve utilizar o peso do corpo. Na técnica, uma das mãos é posicionada sobre o tórax e a outra sobre o abdômen. A mão torácica ela é colocada entre a fúrcula external e a linha intermamária, envolvendo anteriormente e lateralmente o tórax da criança.
A mão abdominal, ela deve posicionar-se sobre o umbigo e as últimas costelas. O polegar e o indicador devem estar em contato com as costelas inferiores, para melhor perceber a medida do ritmo expiratório. A dinâmica da técnica possui um movimento oblíquo da mão torácica, de cima para baixo e de frente para trás simultaneamente, acompanhando o movimento expiratório. Lembrando que a pressão da manobra é sempre suave, simétrica e a mão nunca deve deslizar sobre a pele, perdendo o contato com o tórax. A manobra deve começar no platô inspiratório do paciente, acompanhando o movimento expiratório. E o número de manobras é individualizado. A afetiva assistida é feita em pacientes cooperantes, capazes de compreender a técnica, geralmente acima dos 3 anos. Ensina-se ao paciente a expirar com a glote aberta, imitando o som de A expirado. Podemos utilizar algumas frases para melhorar o entendimento da criança, como aquecer os dedos com o ar que sai da boca, embaçar o espelho fazendo fumacinha com a boca ou fazer bafinho. O paciente, ele pode estar sentado, semi-sentado ou deitado. Na posição sentada, o terapeuta, ele deve se posicionar atrás do paciente, envolvendo com os braços o tórax do mesmo, de forma que os cotovelos apoiem as costelas lateralmente e as mãos sejam posicionadas sobre o externo. Como anteparo entre o tórax do terapeuta e o dorso do paciente, pode-se utilizar um travesseiro firme ou um lençol dobrado. O fisioterapeuta acompanha a expiração a partir do platô inspiratório, no mesmo sentido do movimento fisiológico, diminuindo todos os diâmetros torácicos e aumentando o fluxo de ar. A técnica de AF está indicada para todas as situações de obstruções brônquicas, proximais ou distais, causadas por êxtase de secreção. Os indicadores são os ruídos respiratórios, a qualidade das secreções, as vibrações e suas localizações, além de que as sensações do paciente. A escolha do tipo da manobra, a FEL ou a FER, dependerá da análise dos ruídos respiratórios pela escuta pulmonar. São consideradas contraindicações absolutas as situações onde ainda não existe a presença de secreções pulmonares. A LPR é uma técnica passiva de ajuda expiratória aplicada ao lactante, obtida por meio de pressão manual tóraco-abdominal lenta, com início no final de uma expiração espontânea, prosseguindo assim até o volume residual. Essa técnica tem como objetivo a desinsuflação pulmonar completa, com consequentemente depuração da periferia broncopulmonar, obtida por um volume expirado maior que o de uma expiração normal. Para a realização da técnica, o paciente ele deve ser posicionado em decúbito dorsal horizontal ou elevação a 30 graus, numa superfície semi-rígida. As mãos do terapeuta devem ser colocadas uma sobre o tórax e a outra sobre o abdômen. A mão torácica deve estar localizada entre a fúrcula external e a linha intermamária. A mão abdominal posiciona-se sobre o umbigo e as últimas costelas. Deve-se exercer uma pressão manual tóraco-abdominal ao final de um tempo expiratório espontâneo, prosseguindo até o volume residual. A aplicação da pressão deve ser lenta, opondo-se às 2 ou 3 tentativas inspiratórias da criança. Lembrando-se que nessa técnica não se exerce pressão durante a primeira parte da expiração. Ela pode ser associada à vibração manual ou à DRR. Essa técnica ela está direcionada a toda situação de obstrução brônquica do lactante causada por êxtase de secreção. A DAA é uma adaptação da técnica de drenagem autógena
para lactantes ou crianças pequenas. Ela é baseada na fisiologia da respiração. Utiliza o fluxo expiratório como força ativa para a mobilização do muco. Na técnica de higiene brônquica de forma ativa, ela utiliza inspirações e expirações lentas e controladas pelo paciente. A técnica envolve a utilização de 3 modos ventilatórios. A ventilação a baixo volume pulmonar, que objetiva o deslocamento de secreções distais. A ventilação a médio volume pulmonar, que visa coletar as secreções localizadas nas vias aéreas de médio calibre. E a ventilação a volume pulmonar alto, que promove a eliminação das secreções. Na forma passiva da DAA, o paciente ele é posicionado em decúbito dorsal e uma faixa elástica é colocada entre as últimas costelas e as cristas ilíacas. É utilizada para a estabilização do abdômen. Com as mãos envolvendo bilateralmente o tórax da criança, o fisioterapeuta realiza uma pressão suave, aumentando lentamente a velocidade do fluxo expiratório, acompanhando o padrão respiratório da criança, prolongando a expiração até o volume residual. Essa pressão ela deve ser sustentada até que se perceba o aumento do esforço inspiratório da criança. Os objetivos da DAA são prolongar a expiração até o volume residual e aumentar a velocidade do fluxo expiratório, visando melhorar o transporte do muco para as vias aéreas de maior calibre. Ela é indicada em casos de obstrução brônquica por êxtase de secreções, no recém-nascido, lactante e na criança incapaz de expectorar. Quando falamos sobre manobras para tosse assistida, temos várias opções que se encaixam em cada caso. Tem a manobra sobre o tórax superior, que o paciente ele fica em decúbito dorsal, o fisioterapeuta posiciona as 2 mãos cruzadas sobre o externo com os dedos apontados para a traqueia e ao final de uma inspiração ele faz uma compressão brusca em sentido cefálico. Tem a manobra sobre o tórax inferior, que o paciente também fica em decúbito dorsal. O fisioterapeuta contorna as mãos nas costelas inferiores e, subitamente, ao final dessa inspiração, ele faz uma compressão brusca no sentido do mediastino. A manobra abdominal, o paciente em decúbito dorsal, o fisioterapeuta com as mãos na parte alta do abdômen, com os dedos no sentido cefálico, e aí quando ele vai para o final da inspiração, faz uma compressão brusca em sentido cefálico. Tem a manobra combinada, que o paciente em decúbito dorsal, aí o fisioterapeuta vem com uma mão sobre o externo e a outra sobre o abdômen alto e ao final da inspiração realiza uma compressão brusca e simultânea e a mão do externo comprime em sentido podálico e a mão do abdômen comprime em sentido cefálico. Tem a compressão da traqueia, que é quando o fisioterapeuta deve comprimir a traqueia fortemente com o polegar e a outra mão deve estar apoiada na parte de trás do pescoço, para uma maior eficácia, no caso, realizar de forma perfeita. A tosse é um mecanismo natural de defesa do corpo para a remoção de secreções brônquicas e de corpos estranhos das vias aéreas. Ela pode ser feita de forma dirigida através de um esforço voluntário, que é quando o fisioterapeuta ele pede para uma criança que é cooperante, ou também pode ser de forma provocada, que é feita de forma reflexa aplicada na criança que é incapaz de cooperar ou de realizar uma tosse ativa. A tosse é importante para que as secreções mobilizadas durante as manobras de higiene elas possam ser expelidas ou deglutidas pela criança para que evite as aspirações. Os incentivadores, ou também chamados de exercitadores respiratórios, eles têm o objetivo de promover a expansão pulmonar, vão promover o aumento da permeabilidade das vias aéreas e vão ajudar também no fortalecimento dos músculos respiratórios. Esses incentivadores, eles são recursos mecânicos
que vão ser destinados normalmente a auxiliar no desempenho muscular respiratório e na eficiência do trabalho mecânico da ventilação pulmonar, e vão proporcionar, consequentemente, o aumento da oxigenação arterial. Existem diversos tipos de incentivadores respiratórios. Dentre eles, há o Respiron, o Voldine e o Air Easy. O Respiron é um dos mais conhecidos, que ele tem o objetivo de trabalhar uma respiração sustentada máxima, e o aparelho ele tem controle de dificuldade e pode ser ajustado de acordo com a necessidade de cada paciente. Existem dois tipos de incentivadores respiratórios, os do tipo fluxo e os do tipo volume. Os do tipo fluxo, durante a sua utilização, vai ocorrer um fluxo do tipo turbilionar, gerando maior trabalho ventilatório para o paciente. A vantagem desses incentivadores é que eles são mais baratos. Os incentivadores respiratórios do tipo volume vão possuir um fluxo menos turbilionar, vão gerar menos trabalho para o paciente. E esse volume de treinamento que ocorre dentro desse tipo de incentivador, ele vai ser constante e pode evoluir até o nível que é indicado pelo fisioterapeuta. A vantagem desses aparelhos é que eles são melhores, porém a desvantagem é que tem um custo maior. Sabemos o quão difícil é, tanto para a criança quanto para os responsáveis, a internação hospitalar. A fisioterapia respiratória pediátrica vem justamente nessa contramão, podendo ser feita em domicílio. E mesmo nos casos de tratamentos em clínicas especializadas, o transtorno é muito menor do que uma internação, já que a fisioterapia respiratória é um tratamento preventivo. Além do que, a fisioterapia também serve como melhoria de desconfortos, ou seja, a sua importância vai além da recuperação, mas funciona também como prevenção de problemas respiratórios em crianças. Ela auxilia na manutenção das vias aéreas com o uso de técnicas especializadas que promovem a mobilização de secreção, melhora da mobilidade muscular e da função dos músculos respiratórios. Ela também atua evitando os efeitos deletérios causados pela inatividade do paciente acamado, mantendo a força muscular, prevenindo o encurtamento e as contraturas musculares e também prevenindo a formação de escaras. Bom, é importante saber que os efeitos deletérios causados pelo imobilismo podem ser mais graves do que a própria doença em si. Por isso, é de extrema importância que o fisioterapeuta conheça os cuidados básicos a respeito do posicionamento correto das crianças durante a fisioterapia respiratória, a fim de prevenir deformidades e úlceras de decúbito. Um bom posicionamento também é capaz de respeitar as fases de controle motor. No decúbito dorsal, o fisioterapeuta pode acomodar a cabeça da criança em um travesseiro com a toalha que possa manter o alinhamento da cabeça com o ombro, mantendo a curvatura fisiológica cervical da criança. Manter o membro superior levemente elevado em um travesseiro para que possa promover o retorno venoso, né, tomando cuidado para não comprimir o côndilo medial do cotovelo. Apoiar o quadril da criança em uma toalha formando um coxim para evitar rotação externa e apoiar o joelho em uma toalha de banho dobrada para evitar a hiperextensão do joelho. Já no decúbito lateral, sobre o lado sadio, o fisioterapeuta ele pode acomodar a criança com um travesseiro alto para que ela se mantenha alinhada com o tronco, apoiar o ombro sadio sobre a escápula e não sobre ele próprio. O braço e o antebraço devem estar em uma condição confortável, que pode variar caso para caso. O fisioterapeuta tem que avaliar o melhor para a criança. O quadril sadio deve permanecer apoiado em ligeira extensão. O membro inferior contralateral deve ser totalmente apoiado em um travesseiro, mantendo o pé, joelho e quadril no mesmo plano.
No decúbito lateral sobre o lado acometido, deve-se seguir os mesmos cuidados já citados, dando uma atenção especial sobre a escápula e a correta acomodação do antebraço para evitar o estresse articular do ombro. E também é necessário garantir uma boa coaptação do cotovelo e mão para evitar hiperextensão. Na sedestação, a gente pode colocar a cabeça e o tronco em alinhamento, utilizando travesseiros ou coxins. Os membros superiores devem permanecer elevados, favorecendo o retorno venoso. Quando os membros inferiores estiverem elevados, devem ter o mesmo posicionamento do decúbito dorsal. Ajustar a inclinação da poltrona para que a criança fique acomodada sobre os isquios e utilizar boias ou almofadas de casca de ovo para evitar a pressão excessiva sobre os isquios. A terapia inalatória possui maior eficácia quando realizada via oral. Para uma nebulização correta, é necessário que esse paciente realize uma inspiração lenta e profunda para que uma maior quantidade de ar possa chegar ao pulmão. Algumas técnicas da fisioterapia respiratória visam o aumento do volume corrente, da reeducação respiratória e de como realizar as inspirações lentas e profundas. O paciente, ao aprender essas técnicas durante a fisioterapia, terá muito mais facilidade em realizá-las durante a terapia inalatória, o que fará com que o medicamento inalado possua um efeito mais rápido e mais eficaz. Crianças, no geral, demandam cuidados específicos na realização da fisioterapia respiratória. Porém, os dois grupos a seguir precisam de cuidados extras. Os bebês possuem particularidades especiais e, por isso, necessitam de cuidados especiais. As manobras de higiene brônquica, por exemplo, devem ser realizadas com uma pressão menor do que a convencional. E também é importante não deixar o bebê posicionado com a cabeça inclinada para baixo durante a realização da fisioterapia respiratória. Já as crianças com tubos traqueais ou sondas gástricas precisam de um outro cuidado também especial. Caso a criança esteja utilizando um tubo traqueal, é necessário realizar todas as manobras de higiene brônquica, já descritas no trabalho, e logo após proceder com a aspiração, já que, nesse caso, não há a possibilidade de se realizar o estímulo de tosse. Em crianças com sonda nasogástricas, é necessário realizar a aspiração do conteúdo gástrico antes da realização da fisioterapia respiratória. Nos últimos anos, houve um grande avanço tecnológico nas ciências da saúde e da pediatria. Os resultados desse avanço foi uma queda das taxas de mortalidade de recém-nascidos, principalmente os prematuros. Esses avanços resultaram no desenvolvimento das mais modernas técnicas de suporte ventilatório, aliadas a novos fármacos para o tratamento de complicações neonatais e da maior capacitação dos profissionais como os fisioterapeutas, que atuam diretamente no desenvolvimento e manutenção das funções vitais. Isso proporciona que os bebês prematuros, com idades gestacionais cada vez menores, consigam sobreviver. E as novas técnicas e avanços na área também estão permitindo que as crianças com disfunções respiratórias possam ter uma melhor qualidade de vida. Por fim, chegamos à conclusão de que a fisioterapia respiratória pediátrica é uma área que está em constante crescimento, já que a cada dia que passa, mais crianças estão precisando dos tratamentos oferecidos. O fisioterapeuta, ele deve sempre se manter atualizado quanto às novas técnicas e recursos, já que os avanços na área estão cada dia mais rápidos e tecnológicos. É preciso ter uma atenção especial no tratamento de crianças, já que elas possuem particularidades especiais e seus cuidados se diferem dos cuidados dos adultos. Portanto, é preciso conhecer a fundo toda a fisiologia das doenças respiratórias pediátricas, para só assim oferecer o melhor no tratamento de reabilitação para o seu paciente.